Maranata, jovem adventista, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Código-Chave. Estamos aqui entre amigos. Tudo bem com vocês, meus amigos? Tudo jóia? Show de bola. Só benção. Preparado para mais um bate-papo do Estudo da Lição? Você está preparado também? Quinto episódio. Quinto episódio. Estamos felizes, tá? Por estar junto com vocês aqui, vocês juntos conosco também, né? Nas nossas redes sociais. Ali, a movimentação tá boa, tá? Tá legal, tá legal. Tá legal, tô gostando, né? Continue assim, ó, marcando a gente no Instagram, @podcastpdc, né? Código-chave PDC. No YouTube, você deve estar acompanhando a gente no YouTube aí, né? Código-chave podcast. E você pode ouvir a gente também no Spotify. Que honra, que maravilha, hein? Não é pra qualquer um, não, né? O pessoal aqui é diferenciado. Exatamente. Tem como escapar a qualquer lugar. A gente tá ali. É isso aí. E você pode participar da comunidade também, a comunidade ali no WhatsApp. Tem o link que vai aparecer de forma de QR Code aí. Rapaz, essa turma tá demais, hein? Tecnologia tudo. Exatamente, né? Os nossos midianitas estão demais. Tá certo? Aí participa com a gente da comunidade no WhatsApp, que você pode ali interagir conosco. Você vai poder mandar mensagem perguntando, opinando, criticando também. Vocês aceitam crítica também? Aceita, né? Construtivo, Sugerindo. né? Sugerindo é melhor, né? Sugerindo algo que você gostaria de ver ou ouvir. Nós vamos ler com carinho, analisar e ver as possibilidades. E até né? o seguinte também, dentro das nossas possibilidades, indica aí quem você gostaria que viesse participar conosco aqui. Que legal. Quem sabe, né? É verdade. Luiz Gonçalves. Michelson Borges. Michelson Borges. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Pronto. Fica aí a dica, né? Dentro das nossas possibilidades. Não Exatamente. esqueça disso, tá bom? É isso aí. E assim, o último pedido também, né? Por favor, compartilha, gente, esse podcast. O nosso objetivo é estudar a palavra de Deus com leveza, aqui com alegria, né? Mas levar essa palavra para todos, para que todos possam conhecer, né, as verdades da palavra de Deus. Através da chave, nós desvendamos ali o código, não é isso? Então, compartilha, manda para os seus amigos, no grupo da família, no WhatsApp, no No grupo Instagram, da igreja, no grupo dos jovens, né? Da sua base Exatamente. aí. Marca lá no Instagram para o pessoal ver e tudo mais. Não é para a gente aparecer, tá? É para que a palavra de Deus apareça, para que, né, o evangelho seja proclamado. Tá bom? Sem mais delongas, então, vamos adiante. Joe quer fazer para nós as considerações da palavra de Deus iniciais. Vamos, com certeza. Mas antes, vamos fazer uma oração? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui para estudar a Tua palavra, Senhor. Nós queremos aprender mais, nós queremos verdadeiramente estar contigo, Senhor. Nós queremos que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento verdadeiro. Amém. Queremos ser servos fiéis. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui e que o Senhor também possa abençoar cada um que está ouvindo e nos assistindo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, quinta lição, e a lição ela está muito boa, né? O livro de João, a gente está aprendendo muito e a gente precisa estudar profundamente para melhorar o nosso conhecimento. E aí, o título da nossa lição é a seguinte, da lição 5, Entrando em Conflito. E aí, o verso, né, o texto dessa semana está lá em João 5 e 6, João capítulo 5 e João capítulo 6, são os dois capítulos, beleza? É bom a galera dar uma lida em casa, né? Exatamente. Inclusive, já deixar a orientação. Sempre que você começar, né, o estudo da lição, já leia o texto bíblico sugerido, porque é ele que já vai dar o caminho ali do que a gente vai estar falando, e aí já vai ficar muito mais fácil a compreensão. E aí, a gente vai ler o capítulo 5, do versículo 19 até o 24. E está falando da autoridade do Filho de Deus. Está falando assim: então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. E o Pai não julga ninguém,
mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos o honrem, o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Amém, glória a Deus. Então, assim, mais uma vez aqui, nós podemos perceber João direcionando a nossa atenção para a autoridade de Jesus. Em poucas palavras, né, em miúdos aqui, a gente pode dizer que Jesus, ele é Deus. Isso fica muito claro, né, na leitura desses versículos e também dos versículos seguintes. E aí, a gente já estuda e a gente já percebe que é sobre isso que a nossa semana basicamente falou. E aí, o título da lição de domingo é a seguinte: oposição crescente. E aí, eu tentei, né, observar dentro dos milagres que também estão nesse capítulo, no capítulo 5 e capítulo 6. Né, a gente vê aí uma questão da oposição. E aí, já antes da gente começar, antes de partir de domingo, a gente tem a tirinha, né? E a nossa tirinha tá aqui. Eu achei muito engraçado que o puro suco da humanidade, né? E aí você vê no primeiro quadro aí, que você vê Jesus ali, né? As pessoas ali, os mestres, os fariseus ali, dizendo: você curou no sábado e ainda disse que pode perdoar pecados. Então, assim, blasfêmia, né? E tudo mais. E aí depois você vê ali o povo perguntando, né? Que sinais você pode nos dar que é mesmo o Messias? E aí eu lembrei daquele meme, né? Daquele personagem da internet que faz assim. Quer Tá mais aí, provas? quer mais sinais, né? Quer mais sinais, né? Perceba o rosto de Jesus na tirinha aí. Exato. É sempre o mesmo nas duas ocasiões, mas de espanto, né? Espantado. Espantado, assim, com o olho esbugalhado, digamos assim. E aí, Como assim? Como assim? Não estou entendendo o que vocês estão falando, estão me indagando aí, vocês não estão vendo o que eu estou falando e o que eu estou fazendo, não é isso? Então, eu achei muito interessante também. A expressão de Jesus com relação a essas duas situações é a mesma. E verdadeiramente, eu acho que é o suco da humanidade, essa questão de, assim, questionamento, né? Como a gente precisa validar alguém que talvez já está, assim, mostrando claramente quem é. E a gente vai ver ao longo da lição, ao decorrer desse episódio, que não só naquela época, né, no período ali que Jesus esteve aqui na Terra, mas hoje ainda a gente, ainda assim, tendo toda, sabe, a Bíblia que nós podemos ler, todos os milagres, ainda assim a gente tem dúvidas ainda às vezes, né? De uma forma geral, né? Eu não estou colocando aqui, mas de uma forma genérica, ainda as pessoas têm dúvidas ainda daquilo que Jesus fez e pode fazer. Me vem à mente aqui agora, não tem uma pessoa que vende pela internet, né? Ali é um influencer e tal, mas tem algum produto, ele fala o valor do produto, ele fala como que ele vai postar esse produto, ele fala como que ele vai dividir ou parcelar, as condições de pagamento, ele fala tudinho no vídeo. Aí chega alguém no privado lá, quanto que é? Como que vem? Como que você envia? Né? Qual a forma de pagamento? Mas está tudo no vídeo. É mais Todas ou as menos. informações estão ali contidas. Mas a pessoa vai lá no privado da pessoa, né? Tem que e pergunta exercer a tudo de paciência novo. de Jó, tá? Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Jesus falando, o discurso de Jesus aí é longo não, mas é pesado, né? É um discurso bom e pesado. E Jesus agindo, ele fez. Nós vamos ver aqui os milagres que ele fez também. Então, tudo isso já era sinais e o texto dele já era autoexplicativo. Né? Mas mesmo assim, hein, manda mais um sinal para nós aí, para a gente ter certeza. Não, é você mesmo, Messias. Exatamente. Não é isso, gente? Muito bom. Eu gostei também dessa tirinha. Ficou muito legal, ficou muito legal. E a oposição crescente, hein? Nessa parte de domingo que você já levantou a bola aí. Fala para nós, pastor. A gente vê aí que parece que muda um pouquinho a partir do capítulo 5. A gente percebe que parece que o ministério de Jesus ele entra numa outra fase, né? Muda um pouquinho a ação do ministério de Cristo. Aqui a partir do capítulo 5, que é o foco da lição, capítulo 5 e capítulo 6, Jesus ele parece interagir mais com os líderes religiosos judeus. Antes ele tinha, foi uma rápida passagem, mas agora parece que ela se torna mais intensa, né? E esse diálogo que Jesus passa a ter mais com eles
parece exigir mais de Jesus, que Jesus revele e mostre e passe a realizar mais sinais. Incrível. Porque aqueles homens começaram a questionar. Quer dizer, multiplicou pão, né, que nós vimos aí, não serviu. Curou No sábado, né? o paralítico, mas eles fizeram questão de que era no sábado. Então Jesus começa a intensificar, e João começa dessa forma, querendo no livro falar que a gente tem que falar desde o início, né, mostrar aquilo que desde o início a gente tem feito. Jesus é Deus. Então agora Jesus parece que muda uma fase, né? E parece que a partir do capítulo 5, versículo 6, começa a mostrar uma variedade de milagres. Um diferente do outro, né? Hein, pastor? O que a gente estudou até agora, das lições passadas, foi Jesus se encontrando com pessoas específicas, né? Como a gente falou, em lugares específicos ali. Então, Foi um Jesus... ministério praticamente individual. Individual, muito Nicodemos, bem, isso aí. a mulher do junto ao poço, né? Até mesmo ali o milagre foi dentro de uma residência, digamos assim, né? Que foi a transformação da água em vinho, então foi um pouco mais restrito. Agora não, agora ele já estava se tornando mais público, entendeu? Em lugares frequentados por várias pessoas, né? Então Jesus estava se tornando público. E vai ser sempre assim na nossa vida. Toda vez que a gente tentar fazer alguma coisa boa, as pessoas vão tacar pedra. Você vai ter oposição. Não tem jeito. Você vai lançar um projeto na igreja, você vai lançar um projeto na sua comunidade, que vai trazer benefícios. Qualquer coisa que você fizer, você vai ter oposição. Mesmo sendo dentro da igreja ou fora da igreja, né, eu estou falando em questão de coisas benéficas, né? Isso daí que eu quero dizer. Você sempre vai enfrentar a oposição. Tenha certeza disso. Mas isso não é motivo de desanimar e de não fazer. Porque Jesus não parou. Pelo contrário, né? Ele só estava começando, né? Então, realmente isso ocorre naturalmente quando as pessoas começam a enxergar Jesus fazendo milagres, mas está vindo da onde? Esse milagre vem em nome de quem? Né? Para que ele está fazendo esse milagre? Qual o objetivo? E assim, uma coisa que eu observo, é que isso depende só de nós que somos, né, da igreja, professamos uma fé. Eu fiz um convite para um colega, ele, né, visitar a igreja, estar aqui com a gente, né? E ele falou, eu vou. E aí, acabou que ele não conseguiu vir. Eu falei, rapaz, o que aconteceu? Por que você não veio? Ele falou, rapaz, depois daquele dia que eu falei com você que eu ia na igreja, a minha vida, ela simplesmente virou de cabeça para baixo. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Essas foram as palavras dele. E é o que acontece quando a gente acaba fazendo uma escolha ou saindo do anonimato. Você pode perceber que, talvez até infelizmente, muitos hoje que sejam cristãos, às vezes eles, para não enfrentarem a oposição, o que eles fazem? Se omite. Se omite, biquinho calado, né? Talvez, ele é crente, ele é evangélico, ele é cristão. Rapaz, mas eu nem sabia. E a gente sabe que essa é uma estratégia para que a gente possa evitar o confronto. É ficar na surdina. Vocês já entraram numa página neutra falando sobre determinado assunto e você teve ali a ousadia de fazer terceiro comentário nessa publicação, em que você sofreria oposição, o seu celular fica toda hora dando notificação todos os momentos. Pelo um simples comentário que você fez numa página neutra ali, você colocou a sua posição e está todo mundo em cima ali, você nem sabe o que está acontecendo. É isso, não tem jeito. Jesus sabia disso. Mesmo assim, ele não fugiu. E Jesus, quando ele se apresenta, né, é claro e nítido que ele veio apresentar o Pai. Né? E hoje a gente, lógico, a gente não vai se comparar jamais com Jesus, né? Mas a gente tem que ter uma postura de um cristão para revelar o Pai, revelar a Jesus, revelar o Evangelho, apresentar o Evangelho, né? Essa é a nossa função, é a nossa tarefa hoje. Aonde a gente for, né? Exatamente. E nessa variedade de milagres que Jesus realizou, houve ali um desses milagres que chamou muita atenção, a ponto de provocar uma reação inesperada, que foi a cura daquele paralítico. Só um detalhe que eu queria ler no capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz assim, ó: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado. Interessante que Jesus, o que Jesus disse para ele? Levanta, pega o teu leito e anda. A indignação desses homens era tão grande que parece, assim,
o primeiro momento, né, que você lê o texto, assim, parece que que aquele homem levantou e pegou uma cama de Macanaíba, cerejeira, né? Aquela, né, paraju, era uma cama de paraju, para ele fazer tanto esforço assim, botou esse homem para fazer um trabalho no sábado. Quando na realidade aquela cama nada mais era do que um colchão, sei lá, uma maca, feito né? de palha. Tipo aquela esteira, esteira que uma gente usava, né, esteira de pessoal? palha, Uma aquela esteira que de você palha, enrola, enrola, exatamente. bota nas costas rapidamente e vai embora. Até mesmo porque quando Jesus falou, levanta o teu leito e anda, porque o que ele tinha ali era algo fácil de ser carregado. E às vezes a imagem que parece assim que foi coisa de outro mundo que Jesus estava pedindo. E você percebe que logo em seguida a esse milagre, Jesus agora ele tem que fazer um discurso longo para que ele pudesse explicar o que realmente significava a sua missão. Que coisa, né? Que coisa. Ele faz um milagre, faz o bem, faz uma cura. Aqueles homens estavam tão presos às suas regras. Às vezes a gente fica assim, né? A gente cria as nossas convicções e a gente se fecha para a verdade. E hoje, assim, as pessoas hoje, infelizmente, vivem num mundo onde pensam que existe uma verdade relativa. A verdade é a minha. E às vezes a gente perde a oportunidade. Porque o que Jesus queria com aquele milagre é dar a oportunidade que aquele homem exercer sua fé. Tanto é que qual foi a pergunta de Cristo? Você quer ser curado? Olha, meu Pai do céu, quem não quer ser curado? Ele estava ali ele já estava 38 anos. Há quanto tempo aquele homem ia? Né? Alguém conduzia até lá, mas não tem quem me conduz. Mas por que Jesus pergunta a ele isso? Para que ele pudesse ter a oportunidade de exercer a sua fé. Ele podia ter falado assim, não, Senhor, eu não consigo nem levantar. Eu não consigo, não é só não andar, não, eu não consigo nem levantar. Mas não, ele levantou. E ele levantou e ele andou. E são duas coisas que destaca aí. Primeiro, ele tinha que reconhecer a sua... reconhecer, assim, foi dada a ele a oportunidade de exercer a sua fé. E segundo, reconhecer a sua incapacidade humana. Eu acho que esses são os grandes desafios que nós E temos uma outra hoje. coisa que eu gostaria de destacar aqui, nessa parte da oposição crescente, é o fato deles terem se prendido, os fariseus ali, os líderes religiosos daquela região, terem se prendido na suposta transgressão daquele homem e não no milagre. Que era uma coisa assim, não era tão comum. O que era para eles se alegrarem, Era porque pra aquele ele- homem que antes não Isso, andava, estava exatamente. impossibilitado, ele voltou a andar. E não, o destaque deles foi o quê? Não. Ele estava carregando Eu acho que eles nem leite. viram que o homem estava doente ou não, estava paralítico ou não. Ou pouco importava, né? Pouco importava, exatamente. E ali estavam presos aos dogmas, né? As tradições que eles tinham e tudo mais. E com isso o ódio deles foi crescendo, né? Eu acho, não sei se é nessa parte aqui que fala, ou se a gente vai falar mais à frente, que agora eles tramaram até matar Jesus. O primeiro milagre público de Jesus, os caras já estavam tentando matar. Mas à frente eles só tocam nesse assunto aí, Exatamente. né? Tal tamanho era o ódio daqueles homens por uma boa ação de Cristo. Exatamente. E aí a gente vê aqui na parte do compreenda, né? Que é junto ao tanque. A gente já começou a falar alguma coisa, mas assim, muitas Já lições. até entramos nesse assunto, né? Não, mas é porque tem tantas Tá muito lições, interligado. exatamente, Tá muito tantas interligado. lições a serem tiradas. O pastor falou da fé do homem que precisou obedecer à ordem de Jesus, né? E ele teve que levantar mesmo, né? Ele teve que ter fé e tudo mais. A gente pode meditar um pouco na ação dos fariseus, né? Que se cegaram com relação a isso, como a gente já comentou também, mas também a vida desse homem. Eu queria destacar um pouco da vida desse homem que estava 38 anos esperando o milagre. Ele não vivia a vida dele normalmente, não. Vamos colocar assim, né? Como uma pessoa de necessidade especial daquela época, em que ele trabalhava em algum lugar que tinha uma cota para essas pessoas, né? A empresa tinha que obrigatoriamente receber. Não, ele Não tinha INSS naquela não época. tinha, ele não tinha garantia nenhuma. Provavelmente ele já estava sem família, né? A família, ou ele abandonou a família, ou a família abandonou ele. Então ele estava ali num lugar onde um lugar milagreiro, digamos assim, né, pastor? Um lugar milagreiro, onde eles criam que se o anjo mexesse ali a água, O primeiro que entrasse, recebia cura. Mas vamos colocar que ele não estivesse ali naquele tanque 38 anos, mas ele passou 38 anos sofrendo na vida. 38 anos sofrendo. Quanto tempo você está sofrendo? Você acha que 5 anos é muito sofrendo? Imagina A espera esse de um homem, milagre. a espera de um A milagre. espera da resposta a uma oração.
né? Orando pelo filho querendo voltar, que você quer que volte para a igreja, ou um filho orando pelos pais, que os pais venham para os pés de Jesus. Enfim, N situações. Esse homem, 38 anos. E ali, pastor, não sei porquê, né? E não sei vocês aí se poderiam também responder, por que que Jesus escolheu só uma pessoa, sendo que tinha muita gente ali. Muitos sofredores. Muitos sofredores. Jesus foi direto naquele homem lá e o escolheu por algum motivo que a gente ainda não É no sabe. Desejar a Todas as Nações, inclusive é o livro, né, que é recomendado. É recomendado, Mas exatamente. Ellen White faz esse comentário, que dentre aqueles que estavam ali, aquele homem que tinha a vida mais sofrida. Ele foi um caso peculiar que Jesus, assim como a gente viu na lição da mulher, né? Jesus não faz nada sem um propósito, né? Exatamente. Sem um propósito. Mas você vê que João, ele fala primeiro do milagre e depois ele faz a observação a respeito do sábado. Era isso que eu ia falar agora. Cara, você vê, primeiro ele fala da compaixão, do amor, do sentimento de Cristo por aquele homem, depois ele fala do sábado. O principal nesse contexto era o amor de Jesus Sim, por aquele homem. Exatamente. O mais sofrido. 38 anos ali, como a gente comentou aqui. Agora Jesus vai lá e age com amor, com compaixão com aquele homem, né? E o que é visto, e depois é revelado que tudo aquilo aconteceu no sábado, e o que é visto é a transgressão. E aí é uma pergunta que eu me faço às vezes. Será que nós caímos nesse erro hoje em dia ainda? Às vezes nós apontamos os erros, ao invés de apontar, quem sabe, as boas ações, aquilo que está acontecendo de bom, as boas intenções. A gente já se apresentou aqui que todo mundo trabalha na área jovem, né? E talvez a gente nunca teve um pastor tão jovem, cabeça branca, mas jovem, né? Tão jovem, trabalhando na área jovem. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que preferia o jovem com um pé no mundo e um pé na igreja, capengando, mas na igreja, do que o jovem completamente lá no mundo. Aí eu estou só falando em cima do que você está falando aí, talvez não tenha muito a ver com a lição. Mas a questão da visão de nós líderes, né? Será que a gente não está espantando alguns jovens que estão quase no mundo como líderes, cobrando a eles aquilo que eles ainda não conseguem dar? E aí eu não estou falando nós, né? Estou falando nós numa forma geral como liderança, né? Às vezes o jovem erra e a gente não tem tanta compaixão. Às vezes o jovem erra tentando acertar e a gente não consegue enxergar isso. Às vezes a gente não tem tanta compaixão com relação a um erro de um jovem para tentar ir lá resgatá-lo e tudo mais. Então eu acho que a gente podia mudar também essa chave, né? A liderança da igreja poderia mudar se é que isso acontece em algum lugar, tá bom? Não estou dizendo que acontece aqui e nem que a gente age dessa forma, né? Mas se isso acontece em algum lugar, poderia mudar, porque parece assim, em modo cru, parece assim, pô, o Bruno está falando então que prefere que o jovem fique com um pé na igreja e um pé no mundo? Não, 100% igreja. Com certeza, eu estou falando como que é a nossa atitude com relação a essa realidade, que a gente não pode tapar o sol com a E peneira. o que a gente está fazendo para ele tirar esse pezinho do mundo, né? Exato. E até porque, né, Bruno, a gente olha aqui, 38 anos tentando resolver o seu problema, acertando, talvez tentando acertar. Ó, Cleiton, quantos jovens querem se livrar do álcool? Quantos jovens querem se livrar do sexo, que não são casados? Quantos jovens querem se livrar dos vícios, da pornografia, da masturbação? Quantos querem se livrar dessas coisas e não conseguem? Entendeu? E às vezes, né, isso são coisas que a gente não enxerga. Tá certo? São coisas que eu falei aqui que a gente não enxerga, fora muitas outras coisas. E a gente não sabe essa luta, o quanto que ele se entrega a Jesus ali, Senhor, hoje eu não quero fazer isso. Hoje eu não quero, a gente não sabe. Quem sabe eles estão ali esperando as águas se moverem, né? Para serem livres. E alguém precisa conduzi-los até lá. Exatamente. E as pessoas que erram, todos nós que erramos como seres humanos, falhos que somos, nós sabemos que erramos, sabemos onde erramos, como erramos. Talvez o que a gente precisa é mudar a abordagem com aqueles que erram. Né? A maneira, porque a pessoa sabe que errou, sabe que errou, que ela está no erro. Mas a maneira como se aproxima, e às vezes a gente precisa se aproximar como amigo e como um par. Alguém que também tem limitações e que erra. Exatamente. Só que na maioria das vezes... Condição. Exatamente, mas na maioria das vezes o que acontece? As pessoas se aproximam com aqueles que erram, parece que está igual diz
um jogador de futebol aí, parece que está no outro patamar, né? Está no outro patamar. E não é, nós estamos todos no mesmo barco. No dia que a gente reconhecer a nossa incapacidade humana, nós vamos tratar aqueles que erram da maneira que nós gostaríamos que fôssemos tratados, como nós falhássemos também. Eu acho que é essa abordagem que precisa ser mudada. Eu acredito que quem erra, ele não está esperando que ninguém passe a mão na sua cabeça. Ele está esperando apenas receber amor, carinho, atenção, compreensão e um apoio para mudar empatia, de vida. né? Exatamente. Empatia é a palavra-chave, né? Exatamente. Gente, bom, dessa parte aí do compreendo, eu acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa, né? Bastante coisa, é isso aí. Então, e o conflito na Galileia? A gente continua, né? Tá bem na sequência dos nossos títulos e com essa crescente dos milagres, né? Os milagres, eles deixaram de ser tão discretos, podemos dizer assim. Acho que discreto não é a palavra correta, né? Porque um milagre, ele não consegue ser discreto. Talvez ele não vai ser uma coisa tão pública, mas é impossível que o milagre seja discreto. Então, a gente tem essa crescente e aí acaba culminando na questão ali da proximidade da Páscoa, e aí uma pregação ali, mais de 5.000 pessoas, muito mais, né? 5.000 pessoas, mais as mulheres e crianças. Segunda PM, que não eram contadas, que né? não era contadas, Segunda né? PM ou os bombeiros, né? Exatamente, os organizadores do evento. E aí o que acontece ali? As pessoas vão descobrindo a capacidade do poder que Jesus tem. E aí Jesus simplesmente faz com que esses milhares de pessoas sejam alimentadas através, né, de uma criança lá com 5 pães e 2 peixinhos. Pão e peixe. E aí, através disso, a gente tem um grande milagre. E aí o que o pessoal lá da Galileia começa a perceber? Eles começaram a perceber que talvez a promessa lá de Moisés, ela seria cumprida através desse Jesus, dessa pessoa que estava fazendo esses grandiosos milagres. E aí o que eles queriam? Eles queriam que Jesus fosse o rei que eles estavam esperando, que era o rei libertador. Incrível, né? E aí nessa parte de terça-feira, a gente pode perceber, através dos versículos também, é que Jesus tentou mostrar para eles que ele era o rei, ele era Deus, mas não era o rei talvez que eles estavam esperando. Não era este reino, né? Exatamente. Eles precisavam entender que Jesus não era apenas um homem realizando milagres. Jesus era o Filho de Deus, investido de todo poder e autoridade. Como é que o povo é movido pela barriga, né? Só foi Jesus fazer milagre de comida. Também eu já falei aqui, né? Jesus era festeiro, o povo judeu também gostava de uma festa também, né? E por ele ter alimentado aquela multidão, eles pensaram assim, não, é esse daí que tem que ser o nosso rei. E você vê que os milagres de Cristo estavam trazendo transtornos para os líderes, né? Mas o problema ali que eu vejo, dentro do contexto da lição aí, é que não estava na cura que Jesus estava realizando. O problema é que o que Jesus estava fazendo com seus milagres e curas, com as suas mensagens e tudo, estava se tornando uma ameaça para os líderes religiosos. E os milagres de Cristo estavam expondo a hipocrisia daqueles homens. E agora começa a movimentar, né? Começa a movimentar. Porque você vê um povo que era seguido por líderes hipócritas. Aí aparece alguém fazendo milagres e curas. Quando aqueles líderes nunca ofereceram nada, ele falou assim, opa, é aqui que nós vamos nos agarrar. Porque esse Jesus tem algo para nos oferecer. Eles estavam perdendo a oportunidade ali de poderem, ao invés de coroá-lo como rei, mas de adorá-lo como Deus. Sim. Foi uma oportunidade que foi perdida naquele momento. Então, assim, eu consegui observar duas manias que a gente, como ser humano, tem. Então, Jesus estava ali demonstrando ser Deus. Ele estava fazendo os milagres e ele estava querendo mostrar um caminho. E a gente, de alguma forma, a gente quer procurar outro caminho. A gente quer que as bênçãos de Deus, né, ele nos dá várias bênçãos, mas a gente quer que essa bênção ela se encaixe exatamente no Parece que a gente tem uma quer. fórmula. A gente já tem uma receita, eu quero, mas tem que ser aqui, dessa forma, dessa maneira. Se for de outro jeito, não serve. Eu recebi, Jesus, eu entendi, gostei demais do milagre, mas vamos mudar isso daqui para ficar do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu gosto. Né? E Deus não dá o que a gente quer, Ele dá para a gente o que a gente precisa. E a segunda coisa, o pastor, ele chegou a comentar aqui, mas a lição está falando, quando o coração resiste
a verdade produz conflito. Ou seja, quando a gente deixa o nosso coração resistente, acaba produzindo esse conflito. Por quê? Para mim, isso daqui ficou claro da seguinte forma. Às vezes você está numa situação e a pessoa vai e larga uma verdade na sua cara, que é realmente talvez o seu comportamento, é a forma que você está agindo. Como é que você fica? Normalmente a gente não aceita de bom grado. Meu amigo recebeu uma verdade na cara, Então, dói. o hashtag de hoje fica a dica, não resista com o seu coração. Não resista a Jesus. Né, Não com o seu resista coração. à verdade. À verdade. Não resista à verdade. Né? Não gere conflitos. Exatamente. É isso mesmo. É difícil, né? É meio Mas complicadíssimo. interessante que o Joe começou a falar ali, né, a respeito dessa questão do ser humano resistir, né, e tentar que Deus ele se adapte ao próprio ser humano, né? E na parte aqui do compare, no momento hipertexto, eu queria ler o trecho que me chamou muito a atenção e depois a gente vai para a rede semântica, tá bom? beleza. Certo. Diz assim, ó: o mal da humanidade parece ser o mesmo, projetar em Jesus aquilo que desejamos que ele seja. Exatamente aquilo que você falou. Enquanto deixamos de desfrutar da felicidade de contemplar quem ele é. Às vezes a gente quer moldar Jesus aos nossos desejos e perdemos a oportunidade de contemplar aquilo que ele pode nos oferecer e aquilo que realmente ele é. Mas continua aqui o segundo parágrafo. Queremos a todo custo que Jesus se pareça conosco e compre as nossas causas, quando na verdade deveria ser exatamente o oposto. Gente, acorda. Ainda hoje vivemos debatendo coisas de menor importância, ou pedindo mais evidências do seu amor. Ainda há tanto para aprendermos. Muito. E o que a rede semântica vem dizendo aqui? Eu sou, né? Através dessa palavra, essa frase, o que o eu sou significa na rede semântica de vocês? Eu coloquei aqui, em referência a Jesus e a Deus, o Todo-Poderoso. Entendeu? Porque essa frase, né, eu sou, usada por Jesus, sempre foi em contexto que ele queria realmente mostrar que ele era Deus. O contexto das frases que Jesus falou, eu sou, era no contexto de que ele queria realmente mostrar que era Deus, o Todo-Poderoso. E aí eu vou lá para o livro da História da Redenção, que eu li os primeiros capítulos, na reunião ali, antes do pecado mesmo, e Deus confiou a Jesus tudo que era dele. Tudo estava sobre Jesus. Tudo que era do Pai, tudo que o Pai tinha, tudo que o Pai era, Deus passou essa autoridade, esse poder a Jesus. Então, ele podia encher o peito, estufar o peito de ar, né? Engrossar a voz e falar, eu sou. E com essa simples frase, falar que era Deus. Exatamente. Eu faço com toda a lição e o propósito de João, né? Esse eu sou Jesus é Deus. E o que João todo tempo, né, tem mostrado esses sinais que ele evidencia. Eu sou o Yahvé. Eu estive lá na criação. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Logos. Então, essa declaração de Cristo, né, para essas pessoas, era muito pesada. Muito pesada. Mas aí também a gente poderia até ampliar, né, nessa rede semântica aqui. E ele, o que é para você? Né? O que Jesus é para você? Mas eu coloco Jesus, ele é Deus. E deve ser adorado. Ficou interessante, inclusive, né? Porque vocês copiaram as minhas respostas. Vocês copiaram Você copiou a nossa. Aí, fica aqui, ó. Quem vai falar primeiro, né? Porque vocês não sabem, todos, com exceção do Bruno, nós três colocamos a mesma frase para o Sul. Jesus é Deus. Até Então, por isso que eu a gente tá falei primeiro brincando que aqui. você já... Exatamente. Mas eu coloquei algo a mais, que eu coloquei Jesus, ou eu sou, é o melhor para nós. Não adianta a gente querer mudar aquilo que ele é. Nós precisamos mudar o nosso caráter de acordo com o que ele deseja para nós. E a gente só muda o nosso caráter através do relacionamento com ele. Estou falando no seu lugar já, amigo. Não, mas a lição ela traz isso e deixa isso de uma forma muito clara. Jesus é Deus. João, né, o discípulo amado, e o que a gente pode definir como mais próximo. Ele trouxe realmente essa nova perspectiva de demonstrar com esse intuito principal que Jesus era Deus. O poder vem dele, a palavra vem dele.
Então, eu não consegui pensar em nada nessa rede semântica além dessa frase. Jesus é Deus. Amém. Aí a gente pode ir para aquela música, né? Não sei, desculpa aí a cantora, que eu não vou lembrar o nome, mas para toda culpa e dor, Jesus é a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Não é? Então, Jesus é Deus, mas Ele é muita coisa em nossa vida. Em cima da pergunta que o pastor fez: quem é Jesus para você? Se você é um sofredor, Ele é o alívio. Se você é um faminto, Ele é o pão. Se você é um sedento, Ele é a água. Não é isso? Se você é um pobre, Ele é o dono de tudo. Né? Se você é um rico, Ele é muito mais ainda. Então, Jesus ele pode ser para você, pessoalmente, aquilo que você necessita. O que Jesus não pode ser é uma invenção humana, né? Aí Jesus não pode ser invenções humanas aí de qualquer jeito, não. Aí não. Não vamos bagunçar também, né? E dentro disso aí, a gente tendo essa visão de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é um com o Pai, Ele é Deus. Aí a gente pergunta assim, e nós, o que somos? Quando a gente passa a reconhecer que somos incapazes, somos falhos, somos pecadores, olha, então, se eu sou falho, pecador, tenho muito a melhorar, então eu tenho que mudar, né? Então uma amplitude mais a respeito da fala do Cleiton ali. Então, se eu sou um falho, pecador, e eu tenho um Deus perfeito, todo-poderoso, onisciente, onipotente, então é eu que tenho que buscar me parecer com esse Deus. Porque ao que a gente está vendo hoje, parece que os papéis estão invertidos, né? Parece que a gente quer que Deus se pareça conosco. Nós queremos que Ele lute as nossas causas, mas nós não queremos lutar as causas do Senhor. Né? E por isso, o que acontece? Aí nos dias de hoje ainda, é muito comum, né? Ainda mais nesses dias que nós vivemos aí, principalmente na internet, que a Terra aparentemente é uma terra da liberdade, né? Terra sem lei, né? Ou terra sem lei, a gente vive aí se debatendo com coisas sem importância, né? A gente quer evidência de coisa tão pequena. A gente viu lá na tirinha, né? Que eu achei interessante ali, do meme que o Cleiton fez referência. Ele faz tanto milagre, né? E depois a gente quer mais o quê? Porque às vezes a gente tem algumas coisinhas que a gente acha que tem que ser dessa forma, porque senão Deus não me ama. Né? O que mais Ele precisa fazer para demonstrar o amor? Nós precisamos aprender muito, muito a respeito desse Deus. Muito. Ele é Deus. Exatamente. E aí a gente passa adiante na parte aí do compartilhe, pastor. Compartilhe conosco, então, respondendo a Jesus. Então, a gente vê que as obras de Jesus, elas causaram reações diferentes. Né? No primeiro milagre, a gente vê assim, um misto de hostilidade, a ódio e até desejo de matar. Né? Aqueles homens ficaram assim. Eles ficaram olhando para Cristo assim, não poderiam acreditar no que Ele estava fazendo. No sábado, preso às suas leis. Mas é interessante a gente abrir esse detalhe aqui. No sábado, o judeu, olha só, o judeu não podia cuspir no chão. Por que se cuspisse no chão? Tivesse ali um pólenzinho, uma semente, ela poderia produzir. Germinar, produzir uma fruta para uma árvore que poderia dar frutos se você um dia comer de uma árvore, né, de um fruto que germinou no sábado. Você tivesse com dor de dente, você não poderia buscar a pessoa da época que podia te ajudar. Se ela ficasse, o judeu não poderia andar mais que 1.000 quilômetros, mais que 1.000 metros, 1 quilômetro. Então, eles tinham as regras que eles colocavam que eles tinham aquelas regras que como se fosse assim, aquilo é o certo e não estavam dispostos mais a mudar. E quando Jesus vem mostrando qual é o princípio do sábado, que é para salvar vidas, que é para restaurar vidas, aqueles homens não aceitavam. Eles não aceitavam. E às vezes, em alguns momentos, Jesus teve que revelar para eles, não, não posso curar no sábado, mas se o seu boi cair no buraco, né, a gente provavelmente vai tocar nesse assunto mais à frente aí, mas pode ir lá e pode retirar. Então, a gente vê assim que as reações daqueles homens. Depois Jesus faz um milagre lá, que aquela multidão parece não ficar satisfeita, né? Eles falam assim, Jesus faz um milagre e eles falam assim, como é que a gente pode fazer coisa igual? Sabe que ao primeiro momento assim, parece assim, rapaz, esse homem consegue fazer esse milagre de multiplicar pão, como é que eu consigo isso para não faltar comida lá em casa? Né? Parece que a gente quer que os milagres de Cristo que Ele mostra para a gente poder exercer fé e confiança nele, a gente quer usar em benefício próprio.
em benefício passageiro. Então, as coisas de Deus elas só passam a ter valor se elas atendem àquilo que eu quero. Às vezes não é nem o que eu preciso, como você falou, né? É o que eu quero. A gente ouve muita frase que para toda ação tem uma reação, né? Então Jesus estava ali agindo e falando, como a gente comentou no começo, e esses homens, né, todos ali, não só os líderes religiosos ali, mas também até mesmo o povo, a população, eles reagiram a essas atitudes de Jesus. E alguns reagiram com uma resposta boa. Sim. Entendeu? A grande maioria reagiu com uma resposta boa. Aceitou, mas aqui na parte, deixa eu ver aqui, ó, na parte aqui debaixo do comente de terça-feira, ó, mesmo assim, por causa desse discurso, muitos seguidores de Jesus decidiram abandoná-la, o verso 66. Então, ainda assim, alguns decidiram abandonar, mesmo depois da multiplicação, do milagre, né, dele ter feito ali, dele ter andado sobre as águas, nesses capítulos que a gente leu ali, mas ainda assim alguns decidiram abandonar. Então, ou seja, para toda ação, uma reação. Jesus faz alguma coisa na nossa vida, a gente vai reagir de alguma forma. Se é para continuar seguindo ou se é para abandoná-lo. Entendeu? Aí Jesus quer limpar, acertar algumas arestas na nossa vida. Nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor. Porque para limpar, para tirar o pecado da gente, a gente vai precisar passar pelo fogo de ourives e tudo mais. Para ser purificado, né? Para ser purificado. Então a gente vai reagir de alguma forma. Como que você vai reagir? De peito aberto, de coração aberto, humildemente, falar, Senhor, eu me rendo, estou aqui, eu entendo o que o Senhor está fazendo na minha vida e agora eu aceito e vou continuar seguindo. Ou não, Senhor, isso é muito pesado para mim, o Senhor está fazendo, o Senhor está me perseguindo, está me fazendo sofrer, eu não estou sendo abençoado. E aí, como é que nós estamos respondendo a Jesus, as ações dele e a sua palavra também, né? A gente gostava muito de criticar, né, o que acontecia nesse período e como as pessoas reagiam ou respondiam a Jesus, mas muitas vezes nós estamos sendo, né, aquele povo nesse tempo moderno, nós estamos respondendo da pior maneira a Jesus ou estamos deixando de segui-lo. Agora, quando você passa a analisar a Bíblia, a gente pode até encontrar aí algo semelhante aqui. É o povo de Israel na saída do Egito. Ah, é verdade. Parece que chega um momento que eles esquecem que Deus fez por eles. Na verdade, a cada momento que Deus fazia um milagre, eles... não, vamos pegar outro Deus. Vamos adorar o bezerro de ouro. Aí A fazia um amnésia, milagre... né, coletiva. Ô, Moisés, você veio trouxe a gente aqui... Aí sempre reclamando, né? Aí a gente vê isso assim. E o que chama atenção é que os opositores de Cristo, eles tinham a Bíblia da época que era a Torá, eles tinham os profetas, eles aguardavam o Messias. E João está todo o tempo, esse é o Messias. Né? Capítulo 1, verso 26, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele fala assim, aquele ali é aquele que está lá na Torá, é aquele que Isaías está anunciando, é ele. Com a Bíblia debaixo do braço. Mas por que eles estavam fechados naquele mundo deles, do que eles achavam que é certo e errado? Acabou. Eu já sei o que é certo e errado. Não tinha mais opinião de fora. Não adianta, você podia fazer o que for. Foi exatamente isso que acontecia. Aí vem assim para a gente, para pensar, né? Aí na parte do compartilhe, né? A lição diz assim, de todas as diferentes reações a Jesus, qual corresponde melhor à forma como você reage a ele? Você aceita? Você crê? Ou você rejeita? É uma pergunta para a gente refletir, né? Uma resposta pessoal, Exatamente. né? Mas de muita reflexão. E, pessoal, vamos chegar no consenso, então, na parte final aqui do nosso bate-papo, entrar nesse consenso do ministério do Salvador. Então, Jesus tinha um ministério, ele começou seu ministério, chamou esse povo para o ministério, tá certo? E aí a gente precisa aqui entender a suma desse ministério. E a gente vê ali Jesus sedento para auxiliar e ajudar as pessoas. Ele estava sedento de cumprir esse ministério, de revelar o Pai, que era a função de Jesus, revelar o Pai, não aquele Deus tirano do Velho Testamento que muitos pensam que Deus era, né? Mas mesmo no Velho Testamento Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de bondade. E Jesus vem revelar o Pai, mas ele vem para curar, vem para salvar, vem para dar vida, vem para transformar vidas também. E aí o ministério salvador de Jesus Cristo era, em resumo, podemos dizer assim, o amor dele pelas almas.
Ele tinha compaixão pelas almas. E aí, né, complementando, né, já que nós estamos entrando em consenso, complementando o que a gente já estudou. Se Jesus, ele é Deus, né? Eu acho que a frase Deus, ele é amor, mas também é justiça, se aplica a isso. Porque, de uma forma resumida, o que eu achei para essa semana é que Jesus, né, o que representa Jesus é amor insondável. Insondável é o que é inexplicável, o que não pode ser mensurado, o que é incompreensível. E esse é Jesus. Mas ele também tem a outra parte. Então a gente até complementa na outra lição que foi falado. Jesus, ele nos aceita hoje da forma que nós estamos. Acho que isso a gente está em consenso nisso. Geral, Só que a partir do momento que nós nos achegamos a ele, nós somos transformados. Então, acho que esse É um processo automático. é um né? processo. Então, a mudança ela faz parte desse processo. A mudança ela faz parte desse processo. Ela não pode ficar de fora. A gente precisa ser transformado, a gente precisa mudar. A gente precisa tirar da nossa vida as atitudes que nos distanciam dele, né? Exatamente. Então, esse é o meu resumo. Aqui, o que eu achei interessante no terceiro e no quarto parágrafo, aí as primeiras frases, a primeira frase de cada parágrafo, ó, multidões podiam compreender suas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, e seu coração, ou seja, o coração de Jesus era aquecido e confortado. Então, ou seja, Jesus se alegrava em resposta da multidão por aquilo que ele estava falando. E no outro parágrafo, ó, da encosta, ele viu a movimentação da multidão e seu coração foi tocado de compaixão. Jesus estava o tempo todo amando aquele povo, mesmo o povo rejeitando, né, em alguns momentos, por interesse, indo atrás dele por interesse, né, de milagre ou de alimento, seja o que for. Mas mesmo assim, Jesus tinha em seu ministério amor e compaixão por aquele povo. Que maravilha, né? E hoje não é diferente, né, pastor? De forma nenhuma. Ele falava de Deus não como um juiz vingativo, mas ele mostrava Deus assim como um pai amável. E Jesus veio revelar a imagem de Deus como refletida num espelho. E João fala isso, dá um verso alto que resume todo esse consenso nosso aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, é o Deus lá do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. A gente precisa crer, só isso. O que Jesus fez ali, né, nesse capítulo 5 e 6, é dar ao homem a oportunidade de crer nele para ser restaurado e transformado. E o que ele quer hoje? Que você aproveite essa oportunidade que ele está dando a você, para que você possa demonstrar sua fé e permitir ser restaurado. E como isso acontece? Eu sou pecador, sou falho, eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. No momento que eu reconheço que eu estou diante de um Deus, que eu sou um falho pecador, a minha vida pode ser transformada. O tal do reconhecimento não é fácil, né? Que o ser humano... De maneira nenhuma. Não é da nossa melhor característica. Exatamente. Então é complicadíssimo. Mas é o primeiro passo, né, pastor? Com Reconhecer, certeza. assim como o ladrão na cruz ali reconheceu a sua condição diante do Mestre Salvador, né? Fechamos assim, então, mais um bate-papo. Mais uma lição. Que maravilha. Que maravilha, que bom. Espero que você esteja gostando, né, do nosso bate-papo aqui, dos assuntos do livro de João. É uma verdadeira... É um curso de teologia, né, não, pastor? Verdadeira aula. Aulas e aulas. João, e a aulas. gente tem muito que aprender aqui, né? Temos. Né? Aulas e aulas, mas nós estamos aprendendo com vocês. É junto com vocês. Exatamente. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, por favor, né? Não esqueçam de seguir a gente, curtir ali também no YouTube. YouTube lá, Código-Chave Podcast. Instagram, @podcast, Código-Chave PDC. Ali também no Spotify você vai poder ouvir a gente, tá certo? A comunidade no WhatsApp, participe conosco, enviando pergunta. Tem muita gente já que já está marcando a gente, estuda a lição Bom ali demais, né? e marca a gente no Legal. Instagram. É muito legal. Tá vendo que você está estudando a E lição. comenta lá, né? Comenta o que pode melhorar, dá sua sugestão, pode Exatamente. criticar. Exatamente. Vamos crescendo junto aqui. Nós estamos crescendo. Participa, importante. A gente quer a sua Exatamente. participação. Tá certo, gente? Vamos orar então para a gente então encerrar esse assunto. Pastor, ora para nós e assim damos por encerrado mais esse bate-papo. Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estudarmos a respeito desse Deus poderoso, esse Deus onisciente, esse Deus onipresente, mas que tem a alegria e o contentamento de estar perto de nós, os teus filhos. Amém, Senhor.
porque acima de tudo Ele é um Deus de amor, a sua essência é um Deus de amor, que possamos ser alcançados por Ele, que possamos aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado de exercermos a nossa fé, que nós possamos aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado de sermos restaurados e reconhecermos quem nós somos, e merecedores, pecadores, que precisamos ser transformados pelo Teu poder. Amém. Abençoa a cada pessoa, onde estiver neste momento, com as suas necessidades, que estão nos ouvindo, talvez aí no leito, talvez cansado de lutar com a vida, desesperado, preocupado com o dia de amanhã, talvez para alguém que há muito tempo aguarda uma resposta do Senhor, possa ter paciência. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Abençoe nós, os teus filhos, Senhor. Obrigado. Muito obrigado por tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te oramos em Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo no Valeu. coração. Até a próxima Até a lição. próxima. Deus abençoe. Valeu.